Salve Maria, sou o missionário Servo Roberto. A escritura, só a escritura é inquestionável. Por quê? Paulo aqui, que era Saulo, perseguiu a igreja, devastava a igreja. Então, aqui você vê na Bíblia que Cristo fundou uma única igreja. Uma única só fé, um só batismo. Olha só que interessante, ó. Olha o discurso de Paulo aos judeus alinhados, após 22, do 1. Você pega aqui, ó, do 1 até o 4, ó. Olha só que interessante. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, escutaram-ne com maior atenção. Continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Síria, mas criei-me nessa cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel e toda a observância da lei de nossos pais, partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina. Que doutrina é essa? Que os apóstolos pregavam, que os apóstolos anunciavam, quando a igreja se tornou pública, em Atos Apóstolos 2. Prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Olha só, cara. Agora você pega aqui Atos 22. Aqui ele vai contar o relato, o testemunho que ele está dando, né? 7. Caí por terra. Eu vi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu repliquei: quem é, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Ó. Saulo perseguiu o quê? Atos Apóstolos 22, 4. Eu persegui de morte essa doutrina. Então, a Bíblia já está falando, já está nos ensinando que Cristo deixou uma sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Que é a integridade. Que doutrina é essa? Que é coluna sustentáculo da verdade, que está sobre essa igreja. Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Através dessa doutrina. Segundo 315, a tradição vai seguir essa doutrina. Em Atos também, ó, ele fala a mesma coisa. Atos 9 ali, ó, o mesmo relato que ele fala ali em Atos 22, ele fala em Atos 9 aqui, ó. Olha só, 4, ó. 3, ó. Durante a viagem, estando já de perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vindo do céu. Caiu por terra. Ó, caiu por terra. Ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue, durante ter recalcitrante contra os grilhões. Então, meu irmão, que igreja que Paulo está perseguindo? Que igreja que Paulo está devastando? Essa igreja aqui, ó, que foi profetizado, Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Ó. Essa igreja que foi fundada e edificada sob o fundamento dos apóstolos vai seguir essa doutrina que Paulo está perseguindo Saulo, né? E assolando e devastando. Eu persegui de morte essa doutrina. Eu persegui de morte essa igreja. Que interessante. Então, essa igreja aqui, que a Bíblia diz que Cristo fundou uma só igreja, vai ser perseguida, vai ser caluniada. O que vai ser caluniada? A doutrina. A doutrina vai ser questionada. Vinda desse magistério. Porque é ensinada, João, pelo mestre. 7. 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Ensinar qual doutrina? A sua doutrina. É doutrina judaica? É uma doutrina da Universal? É a doutrina da Assembleia? É a doutrina do Adventista sétimo dia? Ou da Triangular? Não. A doutrina do alto,
que está sob o magistério, que vai fundar a sua igreja e vai deixar a sua doutrina nessa igreja, encarregada aos apóstolos anunciar. E essa doutrina foi ensinada pelos apóstolos. Os judeus se admiram, cara. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez tudo? De onde me vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, se falo de mim mesmo. Olha só. Que doutrina é essa? Atos Apóstolos 9 e Atos Apóstolos 22 é a doutrina que Paulo perseguia. É a igreja que Paulo devastava. Então, meu irmão, Mateus 12 aqui, você pega aqui, ó. Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. 12, ou Marcos 13 ou Lucas 11, ó. Marcos 12, 25, ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como pois substituirá seu reino? Então, todo reino, toda divisão, toda doutrina contraditória, segundo Coríntios 4, irão pegar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina, que é outro ensinamento, que vai perseguir a doutrina de Cristo e a doutrina e a igreja de Cristo que Cristo fundou. Como Saulo perseguia. E Saulo se converteu, ele começou a dar a vida por essa igreja. E recebeu essa doutrina por graça. A doutrina judaica, se você pegar lá em Filipenses 3, já do 3 aos 10, fala que é esterco. A doutrina aqui, ó. Só você pega aqui em 1 Coríntios 15, ó. 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, é que tendes acolhido, no qual estar firme, pois ele sereis salvo, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé, ó. Conservai a minha pregação, que é a doutrina dada por graça a Paulo. Em Gálatas, que você pega em Gálatas, 11, 1 e 2, ó. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante, ó. Gálatas 1:9, ó. Repito aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Que doutrina é essa que recebeste? Doutrina que não veio do magistério. Doutrina que não foi confiado a outras pessoas. Fundamento de homens. Essa doutrina é específica, confiado a coluna sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, Efésios 2,42, Efésios 2,42, Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetando pedra angular, Cristo. E Atos dos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na fração do pão e na comunhão. Que interessante. Que é essa doutrina. Que é essa integridade. Que interessante. Que é uma só verdade. Se você pegar em Tito aqui, ó, em Tito, olha só, cara. A sã doutrina da igreja que vai combater as heresias. Olha só. Tito 1:9, ó. Fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar, segundo a sã doutrina, e rebater os que contradizem. Então, essa doutrina que Cristo ensinou irá combater essa contradição, essas divisões protestantes. Esses fundamentos, essas filosofias, esse desespero protestante, tá tudo na Bíblia. Não adianta o quê? Você está interpretando a Bíblia fora da doutrina do magistério. Auto-intérprete da Bíblia, segundo Pedro 20. A Universal tem a sua doutrina, a Assembleia tem a sua doutrina, a Triangular
E várias igrejas têm a sua doutrina. Mas a sã doutrina de 1 Tito 1,9 irá combater aquele que contradiz a sã doutrina da igreja. Olha só, o respaldo. Então, a sã doutrina que vem do magistério irá combater essas heresias protestantes. Que interessante. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sou missionário São Roberto. Glória a Deus, aleluia.